Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos realizando a série com as vereadoras e vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028. A partir do próximo ano, o número de cadeiras do Legislativo sobe de 19 para 23. Estamos conhecendo a trajetória dos nossos parlamentares. O nosso entrevistado de hoje é André Luiz Gomes Mariano, o André Mariano do PL. Ele tem 54 anos e foi eleito pelo Partido Liberal com 3.465 votos para o seu terceiro mandato. André Mariano é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e retorna à Câmara após ter sido parlamentar nas legislaturas 2013 e 2016 e 2017 a 2020. Em seus mandatos anteriores, André trabalhou pelo fortalecimento das tradições cristãs, apoiando projetos para categorizar celebrações religiosas como atividade essencial, além de campanhas de prevenção ao suicídio e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Participa conosco dessa entrevista a coordenadora da JF-TV, jornalista Renata Miranda. André, muito obrigada por estar aqui, parabéns, por voltar aí, começando a sua terceira legislatura. Fala pra gente o que a gente pode esperar, qual a sua expectativa, você que já tem tantos projetos, já citei alguns aqui, mas conta pra gente da sua expectativa. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade de poder estar com vocês aqui e de nós podermos falar sobre as nossas expectativas para esse próximo mandato, mas é aquilo que a gente vinha conversando, É um momento novo, um governo que já está estabelecido e nós precisamos desse momento com muita calma, analisar, ver. Porque até então, apesar que nós temos ideias e projetos, mas nós encontramos uma casa que é bem ativa nos seus trabalhos. Então, há muitos projetos que a gente precisa dar continuidade, concluí-los. Então, eu creio que esses primeiros 3 a 6 meses serão meses de estudos, Colocar o pé no chão. Isso, e ver como é que é. A maioria dos colegas que estão, a gente já conhece, já tem um bom relacionamento. Aos novatos, a gente também percebe que são pessoas bem intencionadas, que também querem contribuir com a cidade. Então, é um momento agora de expectativa e de análise de cada um deles. E essa expectativa e essa análise significa que o senhor vai vir pronto para um diálogo? Claro. Bom, porque até então é o bem da nossa cidade, A gente precisa realmente sempre fazer um mandato com muita responsabilidade nesse sentido, olhando para as demandas. Esses 4 anos que nós estivemos de fora, a gente pôde ter uma outra visão, A gente acaba lidando com algumas situações que a gente vê que a gente precisa dar algumas atenções. Então, mas o objetivo, como de qualquer um de nós, é fazer com que realmente a nossa cidade venha a avançar, crescer, desenvolver, Temos problemas crônicos que em cada governo sempre acontece, mas às vezes de um governo para o outro possa amplificar os problemas, mas enfim, a gente precisa sempre ter essa visão de olhar para a cidade, de contribuir com a cidade, porque aqui é a nossa casa, é onde a gente mora, é onde tem a nossa família, e a gente, eu particularmente amo essa cidade, Vim para cá em 81, com 10 anos, e foi aqui que eu cresci, casei, tenho a minha família, sou pastor, então a gente ama muito essa cidade de fora. Você veio de onde, André? Eu sou de Campos, de Goytacazes, estado do Rio, mas em 81 meu pai era pastor da cidade de Itaúna, fica entre Belo Horizonte e Divinópolis. E aí nós viemos para cá no ano de 81. Eu cheguei com 10 anos. Lembrando, já antecipando, seu pai também foi vereador aqui na casa, em 2 mandatos, nos inícios dos anos 2000, Valdivino José Mariano também, Isso. E aí vocês dois são os políticos da família ou já tinha uma tradição política? Não. Papai começou, também por uma determinação da igreja, uma orientação da igreja e viu que poderia também contribuir dentro do nosso segmento, ter uma voz. Anteriormente, nós tínhamos um pastor da nossa igreja também, que era o pastor José Reis de Oliveira, que foi vereador, também eleito pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele era militar da polícia, e ele veio representando,
a nossa igreja e também a comunidade religiosa. Aí depois, em 2000, veio meu pai e depois nós entramos em 2012, né, para dar continuidade às demandas, os projetos e a visão com que a igreja também tem para a nossa cidade. E como é que foi como é que foi a sua campanha agora, né? Essa retomada, porque você também foi candidato na última eleição, mas acabou não se elegendo, ficou como suplente? Isso. E agora você consegue, né, a reeleição. Como é que foi essa campanha, né? Como é que foi feita? Você que é de uma igreja hoje da região de Santa Luzia, né, André? Uhum. Conforme a gente estava conversando, a gente tem a igreja Sédica no Democrata e você hoje está à frente de uma igreja no Santa Luzia. Como é que foi essa campanha aí para seu retorno aqui ao Legislativo Municipal? Então, a campanha, como todo processo, ele tem as suas dificuldades. Por eu estar fora de um mandato, né, não tínhamos um mandato para que pudesse ter uma projeção, mas também foi um anseio da comunidade religiosa, sabe? Muitas pessoas chegavam e falavam assim, poxa, pastor, nós queríamos que você estivesse lá, vejo que tem feito falta em algumas questões importantes, algumas coisas vêm acontecendo na nossa cidade, a gente gostaria muito com que você pudesse estar retornando. Então, eu sempre procurei fazer um mandato bem participativo, mesmo não tendo, né, um mandato para projetar, né, a nossa campanha, mas eu tive uma votação maior de todas as outras passadas. Então, a gente veio sempre crescendo. Em 2020, por questão da pandemia, o meu segmento acabou, de uma maneira ou outra, não participando tanto desse processo eleitoral, né? A faixa etária, as pessoas mais de idade, que gostam de estar participando desse processo. Mas, enfim, essa campanha agora foi uma campanha realmente que eu pude perceber da valorização, sabe? Do nosso trabalho, e as pessoas falavam muito sobre isso e queriam muito com que a gente pudesse voltar novamente a casa. Mas, enfim, como todo processo eleitoral tem as suas dificuldades, eu acho que todos os nossos colegas vereadores também, cada um tem as suas experiências negativas nesse momento, mas eu vejo que é uma responsabilidade muito grande para mim agora, né? Porque não somente pelo aumento, né, dos eleitores, mas também por essa administração que está, um governo com ideologias muito diferentes. Mas, enfim, a gente vai estar aí para dedicar o máximo para a nossa cidade e retribuir, né, esses 3.465 votos, que a minha responsabilidade ela aumenta. Então, sou muito grato a Deus, primeiramente, né? Sou muito grato à nossa igreja, do Evangelho Quadrangular, na qual sou pastor, sou representante, como também outras denominações que chegaram, né? Pastores que chegaram e falaram, André, eu quero você lá, nós precisamos de você lá. Então, esses 45 dias de campanha, nós tivemos muita novidade nesse sentido. Eu vou adiantar um pouco com o senhor. A gente normalmente, né, Marise, discute essa questão mais na relação Câmara, relação o senhor especificamente com a Prefeitura num outro bloco, mas eu quero adiantar agora, já que o senhor antecipou um pouco da sua relação com a Prefeitura. O senhor mesmo disse que é um governo com ideologia diferente, o senhor vem num partido que é um partido já declaradamente opositor, e a sua posição? O senhor segue a bancada, o senhor vai ter uma posição mais individual, como que vai ser? Bom, a gente precisa, de uma maneira ou outra, ter um olhar atento em cada circunstância. Sou um pastor, né? Biblicamente, minha missão é sempre de ser bênção na vida de qualquer pessoa, seja na pregação do Evangelho, seja no meu dia a dia, não é mesmo? Eu chego para abençoar a cidade com aquilo que eu tenho a oferecer a ela. Como todo mandato, é sempre um aprendizado para todos nós, porque são contextos diferentes. Então, essa novidade de estar em um governo que tem uma ideologia, em alguns momentos, muito contrários àquilo que eu creio, que acredito, mas a minha intenção é sempre de abençoar, né? Posso ser, sim, uma pessoa que sempre irá contribuir com o executivo naquilo que realmente é o bem para a nossa cidade. O foco é a nossa cidade. Acho que todos nós que estamos aqui, essa é a prioridade. Então, a gente precisa separar realmente o que é bom para a nossa cidade, mas eu também vejo que em algumas questões sou
totalmente contrário e vou estar sempre marcando uma posição, porque até então, né, essas 3.465 pessoas que votaram em mim me cobraram muito essa atenção, né, em algumas questões ideológicas. O senhor pode antecipar quais seriam esses pontos? Assim, talvez uma questão ideológica, questão que vão contra os princípios, os valores, a nossa fé, né, os princípios cristãos. Isso daí a gente não vai abrir mão nunca. Então, o que vier do executivo nesse sentido, a gente vai estar aqui para estar questionando, né, para estar de uma maneira ou outra conversando. O senhor se refere mais às causas relacionadas a comportamento, a questões de gênero, que sempre foram polêmicas. Exato. Aqui, né, envolvendo o que a gente chama hoje de direita e esquerda, seria isso, vereador? Exato, exato. Essas questões a gente sabe que na nossa cidade há uma pegada muito forte nesse sentido, né? Juiz de Fora, se tratando dessas questões, é uma cidade que tem sempre mostrado a sua posição nisso daí. E muitas das vezes, a gente é mal interpretado nessa questão, né? Por sermos pastor, então a pessoa... né, eu ouvia muito aqui, em alguns debates, pessoas gritando, né? O Estado é laico, volta para a igreja, pastor, seu lugar não é aqui. Então, quando a gente às vezes quer, de uma maneira ou outra, discutir um assunto que a gente vê que interfere muito na vida, né, dos nossos munícipes, na vida de uma pessoa, são causas que muitas vezes possam trazer algum constrangimento, algum conflito até mesmo familiar, muitas vezes a gente é interpretado de uma outra maneira por causa, né, da nossa fé, por eu ser um pastor, mas talvez eu possa ter algumas dificuldades nesse sentido com esse governo. Não que nos outros governos, quando nós estávamos como vereador, não que essas pautas não aconteciam, porque aconteceram, mas eram pautas que aconteciam mais mesmo da bancada que se encontrava nessa casa. Né? Algumas pessoas o senhor prevê um embate maior? Alguns vereadores já deram até entrevista nesse sentido, né? O senhor prevê um embate maior? O senhor está preparado para isso? A gente estava conversando nos bastidores. O senhor vem mais com aquela ideia de apagar um pouco de incêndio, de mais amadurecido, já que está no terceiro mandato, apesar de não estava na última legislatura, mas já teve 2 mandatos anteriores. Como é que o senhor chega à casa nesse momento aí que a gente sabe, né, desses embates? Bom, eu vim para fazer o meu papel. Se tratando dessas questões, vou mostrar o meu posicionamento, vou conversar muito com os vereadores. O meu lado, né, esses 4 anos que eu fiquei do lado de fora, eu estranhei muitas das vezes essa legislatura nessas questões, né? Projetos ligados a essas questões avançaram na casa e eu acho que faltou uma discussão maior nesse sentido, uma conversa maior nesse sentido, uma conscientização maior nesse sentido, porque, enfim, é o contexto, tínhamos pessoas, né, que estavam também nessa casa voltada para esse tipo de trabalho, para essa valorização da bandeira que eles acreditam. Então eu volto realmente nessas questões mais preparado, sabe, mais afinco, mais forjado. Então, enfim, não vai ter, se assim eu posso dizer, não vai ter moleza nessa parte, sabe? Com muita calma, com muita informação, com muita conversa. Então, se tratando do executivo, né, é aquilo que eu falo. O que vier do executivo, eu tenho o meu papel, eu tenho a minha bandeira, né, o meu partido espera isso de mim. Não somente o meu partido, como também o meu segmento espera com que a gente venha discutir bem sobre esse assunto e, de uma maneira ou outra, chegar numa conclusão. Mas... E aí, a gente também conversava antes, o senhor falou o seguinte, que quando chega aqui as pessoas, no caso os parlamentares, precisam entender que nada é feito sozinho. Exato. Que aqui precisa ter esse entendimento quando se chega aqui na casa. O senhor pode explicar isso para a gente agora, para as pessoas que estão ouvindo também? Porque é o seguinte, a gente tem uma Câmara muito boa, os nossos vereadores, uma Câmara, vai ser uma legislatura com uma qualidade muito boa. Então, cada um tem ali um olhar, uma dedicação, ou talvez uma formação naquilo que vai apresentar para a cidade. Então, quando eu digo o seguinte, aqui todo mundo, a gente precisa um do outro, não é mesmo? Eu posso contribuir para a cidade e
um colega também pode contribuir muito quando ele traz um projeto em que todos nós iremos avaliar e ver que realmente aquilo é bom para a cidade. Então, aqui nessa casa, ninguém faz sozinho. Por melhor que seja o meu projeto, eu sempre vou depender de um colega para entender e também para votar naquele projeto. E essa dependência, uma coisa que eu sempre tenho dito, nós somos o terceiro poder, né? Nós não somos uma secretaria da prefeitura, nós somos eleitos. Então, tem o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Então, nós somos, hoje, 23 vereadores que a gente realmente pode contribuir muito para a nossa cidade. E a gente tem que mostrar para a cidade essa dependência que é o nosso poder, não é mesmo? Porque nós fomos eleitos e nós temos muito a contribuir e nós não podemos estar presos, refém a uma administração. A gente está, de uma maneira ou outra, para somar com a administração, mas a Câmara ela precisa ter o seu trabalho, a sua independência, né? Às vezes, em algum momento, a gente vê que a gente poderia oferecer mais para a cidade, mas acaba ficando preso, sabe? Algumas questões a gente acaba se prendendo. Então, o nosso olhar é para a cidade, é para a população, né? Então, quando eu digo que eu preciso de um amigo, o amigo precisa de mim, para que a gente realmente possa oferecer o melhor para a nossa cidade, sempre olhando para os munícipes, né? Para quem realmente precisa do nosso trabalho. A gente é um órgão fiscalizador, né? Nós somos um órgão legislador, então o nosso papel de estar vendo que aquilo com que o governo está fazendo, se está sendo bom, ótimo, a gente tem que fazer, apoiar, aplaudir, mas a gente não pode ver as coisas não acontecendo, sabemos o que precisa, que a gente também tem um olhar, porque nós, às vezes, muitas vezes nós estamos mais perto da comunidade, então a gente tem esse olhar da comunidade, o anseio da comunidade, mas às vezes a gente fica preso porque a administração em algum momento vai pedir, enfim, vai apresentar as suas dificuldades e a gente tem que ter esse timing, né, para que a gente possa ver até que ponto a gente pode aguardar aquilo com que o executivo possa exercitar. Então a gente precisa muito, né? Eu estou chegando agora, né, porque eu tive 2 mandatos, mas eu preciso muito, eu quero estar aprendendo, porque cada contexto, né, cada legislatura é um contexto. São pessoas novas. Eu estou chegando diante de vários projetos que estão no forno, vários projetos que estão prontos para serem concluídos. Eu preciso dar essa atenção também. Nós estamos conversando com o vereador eleito André Mariano. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta falando mais da legislatura, né? O PL, que é o Partido Vereador, é um dos maiores partidos aqui da nova legislatura, com 3 representantes, né, vereador? É só um minuto, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Estamos realizando a série com os vereadores e as vereadoras eleitos para o mandato 2025-2028. Conosco aqui nos estúdios hoje, o vereador André Mariano, ele que está entrando no seu 3º mandato, não esteve na última legislatura, mas está de volta a casa, né, vereador? Quem começa esse bloco é a Renata Miranda. Vereador, o senhor já passou por 2 mandatos pela Câmara Municipal, deixou algumas coisas e alguns projetos específicos em áreas específicas. Tem algum que de imediato o senhor já queira retomar? Imagino que a questão do abuso contra criança e adolescente é uma área
carente, uma hora que o senhor deva dedicar um olhar maior. Tem alguma área específica? Então, são pautas que continuam, são pautas que não foram encerradas, né? Esse é um problema que cada dia cresce mais. E a gente precisa estar muito atento a isso. A gente coloca um projeto, né, para que a cidade possa ter para que a cidade possa ter uma legalidade para agir mediante um projeto, mas a gente sabe que os problemas acontecem. Às vezes nós conversamos com os conselheiros tutelares, a gente vê que essa violência ainda, né, a cada dia, ela não só continua, como ela acaba avançando um pouco. A gente precisa ter esse olhar. Vejo que talvez algumas questões a gente precisa melhorar ainda mais o projeto, colocar algumas observações desse projeto. Então... O que faltou em termos de política pública nos últimos anos para combate a essa exploração? Bom, eu não vi nesses 4 anos o nosso executivo trabalhando tanto nessas questões, né? A gente não vê muita campanha nesse sentido. Eu acho, e aqui não quero de maneira nenhuma culpar a administração, porque é aquilo, cada trabalho é um contexto e talvez nesses primeiros 4 anos da administração ela encontrou algumas demandas que precisavam de uma atenção. Não que isso não venha a dar atenção, porque no meu modo de ver é prioridade, né? Essa questão ela é importantíssima, mas nós não encontramos. Por exemplo, às vezes você encontra um prédio público fazendo uma campanha de um determinado segmento, mas esse mesmo prédio público não faz a campanha voltada para essa questão que é tão importante. Né? Inclusive, isso no decorrer da nossa campanha foi questionado muito sobre isso. Né? Um órgão público fazendo uma campanha para um segmento, para uma bandeira, e deixando algumas causas tão importantes que, no meu modo de ver, é muito mais importante, né? Mesmo que se trata da questão da vida, se trata da questão, né, da dignidade daquela criança, do futuro daquela criança. Vamos lembrar que essa lei do senhor é o Maio Laranja, né? Que o município teria que realizar, uma semana do mês de maio, uma campanha forte contra esse abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ou seja, a cidade já tem essa lei. Exatamente, o Maio Laranja. Foi um momento, quando nós trouxemos esse projeto para Juiz de Fora, nós estivemos em Brasília, conversando com a ministra Damares, na época. Então, foi feito todo um levantamento, mostramos para ela alguns índices aqui na nossa cidade, ela se mostrou bem preocupada, né, em relação a isso, e foi aonde a gente, voltando de Brasília, nós colocamos esse projeto em pauta e ele foi aprovado. Mas... é uma atenção que a gente precisa dar, porque é o futuro, né? Lembrando de outros projetos também, que eu não sei se o senhor pretende dar sequência, né? A questão da prevenção ao suicídio e também a isenção da área azul para idosos e pessoas com deficiência. Foram projetos que o senhor fez. Como é que o senhor vê isso hoje, né? Essa questão do suicídio, o senhor acha que foi bem falada? Né? Há realmente um fortalecimento dessas campanhas no município? O senhor pretende dar continuidade a essas áreas também, né? Como é que o senhor pretende trabalhar com isso aí, que já são pautas, né, do senhor, ou outras também? Bom, são campanhas, né? São projetos que façam com que a cidade venha, nesses períodos, promover essas campanhas. A gente vê que são projetos que realmente se trata mais da questão da conscientização sobre essas pautas que são realidades. Então, a gente espera, assim, com que o Executivo venha, né, nesses momentos, dar atenção a isso. Se aconteceu ou se não aconteceu como deveria acontecer, porque talvez faltou também alguém com esse olhar para chegar e cobrar. Porque as demandas são demais, né? No meu modo de ver, nós temos muitos projetos e pouca execução. Né? A gente precisa... a Câmara precisa também ter esse olhar de fiscalização. De fiscalização não só do que talvez esteja acontecendo naquele mês, mas fiscalização de um projeto, tantos projetos tão importantes que precisam dar atenção. Há necessidade de alguma revisão na lei? Só me desculpe interromper, só para o senhor já emendar para a gente? Nas leis que estão em vigor? Por exemplo, olha só, essa semana nós tivemos como é que eu vou dizer? Essa semana nós tivemos uma demanda no bairro Democrata em relação à implantação de uma antena de telefonia celular.
né? Lá na determinada rua já tem uma antena, mas uma empresa veio e colocou uma outra antena na mesma rua, numa distância menos de 100 metros. Então, há legislação e a gente vê que nessa legislação há algumas falhas e precisam ser trabalhadas para que a gente possa evitar alguns problemas. Então, essa semana houve essa demanda, né, porque eu também estou muito próximo ali no bairro Democrata, porque a nossa igreja sede é no bairro Democrata. A gente está ali desde o ano de 81, então o bairro todo ali sempre tem a igreja como referência. E sabendo que a gente está voltando para casa, eles convidaram a gente para que nós pudéssemos estar participando desta reunião. Nós estivemos lá com o vereador Marlon Siqueira, que foi lá, deu atenção e mostrou a lei atual, mas a gente acabou vendo que nessa lei atual alguns detalhes precisam ser colocados, algumas emendas, talvez algum detalhe precisa ser acrescentado nessa lei por causa dos problemas que vão acontecendo. Então, você cria um projeto hoje, você tem um olhar desse projeto, mas daqui a 4 anos, talvez essa situação pode amplificar de uma tal forma que você precisa rever a lei e acrescentar algumas coisas por causa do contexto atual. Uhum. Vereador, o senhor já conversou com os pares, falei no bloco anterior que falaríamos do seu partido, o PL, que terá 3 representantes na casa. A gente tem o PT com 4 representantes, depois o PL com 3 e o PSB também com 3 representantes. Serão os partidos com maior representatividade aqui na casa. Como é que está a conversa com os pares? Como é que o PL vai atuar nesse próximo mandato 2025-2028? Então, o PL, se tratando do partido PL, será o nosso primeiro mandato nessa sigla PL. Apesar de que nós temos uma bandeira, temos o compromisso com o nosso partido, temos o compromisso com o diretório do nosso partido, também os militantes desse partido, se assim a gente possa colocar, mas a gente está bem afinado. Possa ter talvez alguma divergência ou outra, talvez um vereador um pouco mais animado do que o outro, mas a gente vai estar caminhando junto. Essa é a nossa proposta, somos um bloco, estamos bem definidos nesse sentido, o partido espera isso, tanto da minha pessoa como da Roberta e do Melo. Então o PL está chegando para representar bem a nossa legenda, o nosso partido. Agora, mas a gente vai fazer um trabalho, espero, bem tranquilo. Nacionalmente é um partido de oposição clara, Sim. O Partido dos Trabalhadores, que estará no Executivo, que continua no Executivo, Vocês já conversaram sobre isso? Como é que vai ser essa oposição, em relação a tudo que chegar do Executivo aqui na casa? A gente sabe, que são poderes diferentes, mas que trabalham conjuntamente. Como é que vai ser essa atuação de vocês? Bom, a oposição realmente ela vai acontecer, mas de uma forma bem responsável. Não é uma oposição simplesmente por ser oposição, não. Mas essa oposição ela está focada, não é mesmo? A gente encontra no governo algumas questões que internamente a gente precisa sentar e alinhar, mas a gente realmente vem como um partido de oposição. Então, a gente precisa entender o seguinte, que a oposição ela é importante, A oposição, em alguns momentos, ela é importante para que a gente possa também mostrar para a pessoa uma outra visão, um outro olhar. Se nós vamos ser bem-sucedidos nessa oposição, se o governo ela entender essa oposição como algo que realmente está trazendo um benefício para a cidade, a gente está aí para somar. Mas se a administração não entender dessa forma, a gente vai buscar a forma de trabalho como nós iremos fazer, todos os recursos necessários para que a gente realmente possa mostrar que o PL tem esse olhar voltado para o Juiz de Fora e preocupado realmente com a nossa cidade. Mas a oposição, eu creio que ela vai acontecer. O senhor comentava com a gente sobre as implicações da polarização política dos últimos anos. O senhor pode se posicionar? Como que é a posição do senhor diante dessa polarização? Bom, a gente vê que essa polarização ela ainda continua, Há uma insatisfação muito grande com o governo atual e há um outro grupo que pensa de uma outra maneira e espera e sonha com o país de uma outra forma. Então essa oposição, ela ainda mostrou nessas eleições
que ela continua. O crescimento que o PL teve, não é mesmo? Um avanço como nós começamos no início da campanha, quando você olha para o executivo, né? O Charles entrou com um percentual muito baixo e teve um avanço muito grande nesse percentual. Charles Evangelista, né? Foi exatamente. O Charles Evangelista teve um aumento. Eu vejo que, apesar de tudo, o governo atual não teve um crescimento tão... Né, não teve um crescimento que pudesse chegar e falar assim, olha, realmente continua com toda a força. Não foi bem assim. Mas essa polarização ela continua ainda presente. Né? O que a gente precisa, dentro dessa leitura, a gente procurar fazer o nosso trabalho com a maior responsabilidade, voltando realmente o olhar para a nossa cidade, o foco da nossa cidade. Na leitura do senhor, a polarização ela é positiva, negativa? Bom, eu acho que não tem como achar, né? Eu vejo que a polarização ela representa um segmento grande, uma outra voz que precisa se dar atenção a ela. Né? A gente começa a observar que não é porque está no poder que está todo mundo satisfeito. Porque, caso contrário, não haveria essa polarização. Não, eu vou buscar um outro partido porque esse não serve mais para mim. Não, agora eu vou caminhar com essa bandeira porque essa daqui eu me decepcionei com ela. Então, a polarização ela tem um lado positivo para que tanto um lado ou o outro possa ver o seguinte, eu preciso ter mais responsabilidade no meu trabalho. Eu preciso realmente fazer a coisa para que venha a acontecer de maneira justa. Porque, caso contrário, sempre vai ter essa oposição sem sentido, sabe? Você vai encontrar um grupo reclamando, murmurando, mas e aí? Qual é a proposta? Qual é o sentido disso? Qual é o propósito disso? Então, a polarização ela é positiva nesse sentido. Mas ela quebra o diálogo, e o senhor é do diálogo? Eu sou do diálogo, claro, sempre. Em tudo na nossa vida a gente tem que conversar, não é mesmo? O senhor considera que o senhor é um representante da direita aqui dentro da Câmara, né? E quais seriam esses políticos que o senhor teria como referência, né? Lembrando que o seu pai já foi político aqui, também imagino que ele seja uma referência. Mas teriam outros políticos como referência? E como é que o senhor se posiciona nesse embate tão ideológico em que a gente tem centro, direita, esquerda? E alguns, pergunto porque sei que o seu partido é de direita, mas alguns vereadores já eleitos já se colocaram, apesar de estar em tal partido, não estão aqui para representar nem direita, nem esquerda, nem centro, não estão aqui para representar a cidade, por exemplo. Como é que o senhor se colocaria em toda essa polarização aí que a gente está falando? Então, o foco, o propósito é a nossa cidade. Por estar num partido que é oposição ao governo atual, isso não significa que eu tenho que caminhar sempre ao contrário. Porque o partido que governa hoje é a oposição. Não, o foco realmente é a nossa cidade. Eu não posso chegar e falar assim, eu vou ser neutro, eu não vou nem caminhar com A, nem caminhar com B. Não, porque até então, há um detalhe muito importante, é que o mandato ele não é meu, o mandato é do partido. Eu tenho responsabilidade com quem votou em mim, mas eu também tenho a responsabilidade com o meu partido. Né? Eu não fui eleito sozinho. Há uma composição de chapa. E o partido que, o representante daquele partido que também tem esse olhar voltado para essa responsabilidade, ele precisa entender o seguinte, ninguém está aqui nada sozinho. Né? Agora, referência, eu tenho meu pai, né, que foi vereador nessa casa, é uma pessoa que eu sempre converso, é uma pessoa que está sempre me discipulando ali, dizendo, olha filho, isso aqui é um bom caminho, olha, isso aqui vale a pena. Eu também tenho os demais pastores, eu tenho uma comunidade. Né? Apesar, eu creio que às vezes a pessoa fala assim, mas você vai ser o representante dos evangélicos nessa casa? Eu não posso dizer que sim e que não. Quem vai dizer isso são os eleitores. Puxa vida, o André me representa. Não, realmente o André está na Câmara Municipal, ele é a minha voz naquela casa lá. Realmente o André tem feito aquilo que eu esperava. Então são eles que irão dizer se eu sou representante deles ou não. Mas eu sou representante da Igreja do Evangelho Quadrangular, que é a minha igreja majoritária, que trabalhou na minha campanha, são os pastores. Então,
o meu mandato, ele é muito dirigido por esses mentores que eu tenho, que é a igreja. E para além da Igreja do Evangelho Quadrangular, o senhor consegue dizer para a gente onde que estão os seus votos? Se são votos que fogem dessa esfera do evangélico, voto em bairro, voto em outros segmentos? Sim, a gente também teve, né, essa contribuição também das pessoas que não são evangélicas. Muitos irmãos católicos, né, várias comunidades chegaram e falaram assim: olha, André, eu quero isso, há princípios que são importantes, a gente precisa dar atenção, a gente precisa de alguém que esteja lá para dizer: olha, cuidado com isso aqui pode ser prejudicial em algum momento, né, em uma casa, em uma família. E muitas vezes você pegar uma bandeira ideológica e colocar isso como forma de lei, sabe, fazendo com que todos venham entender ou aceitar de uma maneira sem ter uma discussão maior, isso é muito perigoso, porque você interfere muito na vida de uma pessoa, não é mesmo? Você tem lá uma família cristã que ela, junto com os seus filhos, aquela casa vem sendo a cada dia, na sua formação, na sua criação, um contexto. Aí vem alguém e apresenta um determinado projeto que vai mudar esse contexto familiar e gerar conflitos. Isso é muito sério, né? Nós somos a casa de lei. Então, Deus deu para cada um de nós o livre-arbítrio. Cada um vive a sua vida como quiser. Mas a partir do momento que eu acho que a minha posição ela é certa, né, e eu vou colocar isso como uma regra na vida de uma pessoa, e se essa pessoa não concordar com essa regra, ela ainda pode ser penalizada, isso é muito forte no contexto. Se você fizer um referendo de muitos projetos de lei na cidade, você vai ver que muitos deles vão dizer: não queremos isso para a nossa cidade, eu não quero isso no processo de educação, eu não quero isso na vida da cidade. Então a gente precisa ter muita responsabilidade nesse sentido, sabe? André, os seus projetos também nunca foram voltados para essas questões radicais, né, de comportamento, né, que são geralmente as pautas mais polêmicas. Foram sempre projetos voltados para questões de saúde mental, né, para questões do próprio consumidor. Falávamos aqui das contas da Cesama, né, que é a pessoa... Então, seus projetos sempre foram muito voltados para essas outras questões, né, saúde mental, outras questões que não essa de comportamento, que seria a mais polêmica, né? É claro, aquilo que eu venho sempre dizendo, a cidade que é o mais importante. Nós estamos aqui para contribuir com a cidade, o desenvolvimento da nossa cidade, né? Eu passei aqui 8 anos como vereador. O hino da nossa cidade diz o seguinte: das cidades brasileiras sendo a mais industrial. Né? Mas e aí, como é que estão as indústrias da nossa cidade? Será que a gente continua ainda? A gente pode cantar isso com toda alegria e com toda certeza? Então, a gente precisa buscar o desenvolvimento da nossa cidade. Então, tudo aquilo que é voltado para a cidade, esse é o nosso trabalho. Na questão da Cesama, era um problema que acontecia, que se uma pessoa tivesse um imóvel, né, ela colocaria aquele imóvel para alugar, as contas estavam no nome do proprietário. Se um inquilino saísse daquele imóvel, deixasse uma torneira aberta ou algum tipo de vazamento, o proprietário ele era sempre culpabilizado. Exatamente, né? Puxa vida, ele era sempre surpreendido com uma conta que ele não usou. Então, naquela época, nós entramos, que também não foi fácil, né? Nós tivemos alguns impedimentos da Cesama nesse sentido, mas naquela época nós fizemos com que o projeto de lei viesse realmente fazer com que a titularidade das contas da Cesama viesse estar no nome do inquilino e não do proprietário, né? Nós estamos aqui conversando com o vereador André Mariano, ele que foi eleito para a próxima legislatura. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos no último bloco para conhecer um pouco mais de quem é o André fora da política. Até já!
Olá, estamos de volta com JF Entrevista na série com as vereadoras e vereadores eleitos para a próxima legislatura. Conosco aqui, André Mariano, ele que foi eleito pelo PL, está no seu terceiro mandato, apesar de ter estado fora na última legislatura, né, André? Quem que é o André Mariano, né? Fora aqui da política, a gente conversava também, é pastor, né? Pai de 2 filhos. Conta um pouco desse André pra gente. Bom, André é uma pessoa que ama a Deus, né, acima de tudo, amo família, né, amo a palavra de Deus e cresci nesse contexto. E talvez esse amor não é simplesmente porque eu cresci nesse contexto, mas é por causa das minhas experiências realmente que eu tive com Deus. Meu pai sempre dizia o seguinte, assim, olha filho, você nunca esqueça do propósito na qual você realmente nasceu. Quando eu fiquei sabendo da sua mãe que ela estava grávida, a primeira coisa que nós pedimos a Deus era que Deus viesse nos dar um filho homem para que amanhã no futuro pudesse ser um pastor, pudesse ser o meu sucessor na obra de Deus. E eu fui muito tarde para o ministério, sabe? Cresci, quando nós viemos para o Juiz de Fora, éramos apenas 3 igrejas do Evangelho Quadrangular. Hoje nós somos 140 igrejas em Juiz de Fora, então eu cresci no meio desse crescimento da igreja, da expansão da igreja, né, o levantamento de vários obreiros, vários pastores. Então a minha vida sempre foi muito intensa, né, dentro da igreja. E justamente por ver quão grande era essa responsabilidade, né, de você ser um pastor, eu só fui realmente aceitar a minha vocação, né? Na verdade, eu entendo que há tempo para todas as coisas. Deus ele só realmente me despertou para o ministério depois que eu já estava casado, né? E aí Deus falou comigo em um evento, foi onde eu fui despertado para o ministério. E naquela noite, eu não me esqueço, o nosso pastor presidente, pastor Mário de Oliveira, ele estava naquela noite falando sobre um salmo, que é o salmo de número 103. O salmo diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, né? Então, foi nesse momento que Deus me trouxe uma reflexão em relação à minha vida, tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele havia me proporcionado, todos os benefícios que Deus tem feito na minha vida, e aquilo ali foi uma chave que virou na minha vida. Então, hoje eu sou casado, né, minha esposa, meus 2 filhos, André e Radassa, tenho um rapaz de 21, uma mocinha de 14, e nesse mês de setembro agora fiz 25 anos de casado. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado, né? Deus sempre tem me abençoado e me surpreendido, sabe, ao longo da minha vida. E eu sou apaixonado, sabe, apaixonado pelo Senhor, apaixonado pelo Evangelho, apaixonado pela palavra de Deus, é a minha motivação. Então não tem como eu estar aqui exercendo o meu mandato e não colocando, sabe, Deus à frente, a palavra de Deus também, né, como a minha constituição maior. Então esse é o meu foco. O pastor Valdivino, seu pai, ele é um homem de temperamento tranquilo, sempre muito sereno e ponderado. O senhor herdou esse temperamento? Não, eu acho que eu puxei um pouco mais a minha mãe. A minha mãe, ela já é um pouquinho mais, né, um pouco mais agitada. O meu pai é tranquilo, calmo, né, uma qualidade que ele tem e me surpreende até hoje, todos nós com isso, né, a sua maneira de lidar, ele sempre pensativo em cada situação, eu nunca vi meu pai agindo pelo momento ali da emoção, sabe? Mas uma pessoa muito centrada, que analisa e depois sempre traz uma resposta que ainda que no primeiro momento a gente não concorde, mas poxa, pai, não. Aí depois você vê lá na frente que tinha toda a razão, que era daquela forma mesmo. Então, são outros irmãos? Você é filho único ou não? Eu tenho mais 2 irmãs. Eu sou o mais velho e eu tenho a Viviane e a Priscila, que é a caçula. Uhum. E eu vi que você trabalhou muito nas redes sociais também na sua campanha, né? Você gosta, e vi que você fala muito de família também, né? Fala um pouco disso, como é que você tem se comunicado, né? Como é que é esse André fora daqui? Você ficou 4 anos fora, mas manteve essa coisa das redes, né? Fala um pouco de como é que você se expressa também. Bom, as redes sociais hoje apesar de que eu não sou, assim, expert nisso, né? Tenho umas dificuldadezinhas, mas os meus filhos que sempre me ajudam nessa questão.
Mas esse período que eu fiquei fora ficou muito voltado para aquilo que é a minha vocação maior, né? Que é o ministério. Então, trabalhei muito nas questões relacionadas à igreja, né? Às famílias. Então, a gente vem usando... Eu, particularmente, uso a rede social, acho que como uma pessoa comum, não sou tão, né, tão ativo nisso, eu tenho que estar na rede social, eu tenho que fazer isso. Não, eu acho que eu uso a rede social como algumas pessoas que talvez não tenham tanta expertise e usam as suas redes sociais. E tem tempo para o entretenimento nessa vida de pastor, agora pastor e político? Como é que é o entretenimento do André Mariano? Gosto muito, apesar que a minha atividade ela é muito intensa, né? Não agora que eu diminui um pouco, mas outra hora eu estava dirigindo uma região com 20 pastores que estavam sob a minha responsabilidade, eram 20 igrejas que estavam sob a minha responsabilidade, mas aí meu pai hoje está com 83 anos e meu pai falou assim: André, eu quero que você volta para aqui, fica junto comigo. Então eu acabei deixando um pouco essas atividades, então hoje eu estou só com a minha igreja local no bairro de Santa Luzia, que eu sou pastor já há 15 anos, e voltei para a igreja sede para estar ao lado do meu pai. Venho sim fazendo outros trabalhos, porque meu pai ele é vice-presidente da igreja quadrangular no estado. Então meu pai tem uma atividade muito grande a âmbito estadual, né? E nós aqui somos os representantes da Zona da Mata, das igrejas quadrangulares da Zona da Mata. Então nós temos sim esse trabalho administrativo que é muito intenso, eu ajudo muito meu pai, mas a gente também procura equilibrar isso, porque, né, temos família, a gente também precisa dar atenção à nossa casa, então viagem, passeio, às vezes um final de semana, né, em um sítio, isso a gente sempre procura de uma maneira ou outra. Gosta do futebol, não? Não tenho praticado, gosto, mas não tenho praticado muito, não. E torce para algum time? Flamengo. Flamengo. É o melhor, né? É o melhor que tem. Aqui em Juiz de Fora, algum ponto específico que o senhor gosta de estar? Bom, ponto específico, tratando da cidade... Local para divertir, um ponto da cidade que te atrai. Eu não sou muito apegado a isso, assim, esse é o meu lugar. Gosto, assim, tem uma atividade que eu gosto muito de fazer, é que muitas vezes eu procuro estar em um monte, sabe, para ter o meu momento de oração. Eu vi que quando saiu o resultado das eleições, você foi para um ponto alto da cidade para fazer esse agradecimento, né? Que ponto foi aquele? Ou não pode ser revelado? Não, eu gosto muito, eu oro muito pela minha cidade, sabe? Juiz de Fora é uma cidade que a gente precisa dar muita atenção. Tem uma história muito bonita a cidade de Juiz de Fora. Eu, quando paro para olhar para a nossa cidade, a história da nossa cidade, o que a nossa cidade representa para o nosso Brasil, ela nos ensina muito. Agora, eu gosto muito, eu vou sempre aqui no Morro do Imperador, né, que é o lugar que a gente tem a visão de toda a cidade. Eu constantemente, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, eu sempre vou lá para orar, para pedir a bênção de Deus para a nossa cidade. Eu vou em outros montes, às vezes, que são lugares mais retirados. E isso é uma prática bíblica? É uma prática da igreja quadrangular? É uma prática bíblica. Jesus, em alguns momentos, ele subia no monte para buscar a Deus. Né? Jesus saía daquele contexto do meio da multidão e muitas vezes ele queria estar num lugar reservado para estar a sós com Deus. Né? Então, é um exemplo que Jesus nos deixa. Jesus, ele sempre ia no monte para orar. E qual monte que você foi nesse dia que você ganhou? Está nas redes, para todo mundo ver. Que você agradece de fora, agradece os votos, né? Eu estava lá no bairro São Benedito, onde tem umas antenas. Sabe? Hoje o pessoal até colocou lá o nome de Monte Adonai. Sabe? Sim. Então, eu sempre vou lá para orar, para buscar a Deus. Mas, assim, se eu for olhar a nossa cidade, entretenimento mesmo na nossa cidade, falta entretenimento familiar. Se você parar, o que nós temos de entretenimento na nossa cidade? Nós temos um museu, mas como é que é um museu? Ele é realmente aberto, né? Ele é aberto, mas será que realmente as pessoas frequentam bem? Não é mesmo? Hoje, eu não vejo a nossa cidade de fora como uma cidade de entretenimento familiar. Como que as pessoas, né, os evangélicos, por exemplo,
fazem, se entretêm na cidade? A gente, né, são tantas as cidades, são tantas as bolhas que a gente vive. Como é que seria esse entretenimento para as pessoas, né, da Igreja Quadrangular? Claro que as pessoas podem estar onde quiser, mas, né, como é que vocês enxergam como entretenimento aqui? Bom, acho que o entretenimento hoje do segmento religioso, às vezes a pessoa vai para a granja, vai para um sítio, né, vai para a praia, nós estamos pertinho do rio, não é mesmo? Vai para a praia, enfim. Entretenimento mesmo voltado para nós. A gente fala muito de bar e muitas vezes as pessoas, os evangélicos não bebem. Quando o senhor diz, né, Marisa, essa questão do entretenimento familiar, o senhor pode especificar isso para a gente? Pode definir o que seria esse entretenimento familiar? Bom, um lugar que você pudesse estar com a família, né, a não ser restaurantes, né? A gente vai no restaurante, vai para almoçar. Estar na mesa já é um grande negócio, você estar na mesa com a família para conversar, né? E isso é uma base muito forte. Mas se você parar para pensar o entretenimento que a nossa cidade tem, eu não vejo muito entretenimento, a não ser museu, a não ser você ir para uma granja, você ir para uma praia, um lugar específico voltado para o povo evangélico. Eu também acho que teria que ter essa divisão, né? Não teria que ter isso. A gente está em todos os lugares, né? A gente curte a cidade. Mas tem tanta coisa que a nossa cidade poderia ter, né? Que realmente poderia, né? Um exemplo, uma vez eu estava observando. Uma vez a Esquadrilha da Fumaça teve em Juiz de Fora. Todo mundo foi para a BR. Aquilo era um entretenimento familiar. Movimentou toda a cidade foi lá, porque é realmente uma novidade, né? Então, é aquilo que eu volto a dizer, Juiz de Fora tem uma história linda, né? Eu não me recordo muito, mas é uma cidade com muitos museus. Acho que tem uma faixa de 20. A gente tem o Parque Municipal, né, que foi retomado agora tem o Parque Municipal, né, que também é um entretenimento familiar, que as pessoas vão para lá. Mas a gente tem que avançar, tem tanta coisa, né, tem tanto lugar que você poderia explorar ainda mais. O próprio Morro do Imperador poderia ser um local com mais atenção, sabe? A gente já teve, né? Mas deveria ter ali um bom restaurante, a gente deveria de ter alguma coisa que realmente pudesse, sabe, ser mais atrativo. Os equipamentos que estão lá estão estragados, estão abandonados. Constantemente você encontra, né? Nós temos lá uma luneta que não funciona, né? Às vezes precisa, então, esses pontos eu acho que precisariam ser um pouco mais valorizados, porque acaba se tornando um entretenimento. Eu tenho perguntado para todos os vereadores entrevistados o que eles consideram de melhor e de pior em Juiz de Fora. A senhora acha que essa questão do entretenimento, do turismo, seria uma a ser melhorada e há outras que precisam ser melhoradas na cidade, outros setores? O turismo precisa ter uma atenção realmente para o turismo, né? A minha família, por parte da minha esposa, tem uma rede de hotéis em Juiz de Fora, então a gente sempre observa isso. As pessoas vêm e... eu venho em Juiz de Fora para quê? Muitos deles vão para bons restaurantes. Nós temos uma culinária muito boa, né? Nós temos muitos restaurantes. Mas e entretenimento realmente? O que nós temos para a nossa cidade? Vamos pontuar. Eu acho que a nossa cidade deveria de ter mais isso, né? Semana passada mesmo nós recebemos uma caravana do Rio, de pessoas da terceira idade, apesar do tempo não estava muito favorável, mas pouca coisa para se fazer na cidade. Então, eu acho que a gente precisa promover mais isso. E o que Juiz de Fora tem de bom? Muita coisa. Juiz de Fora tem muita coisa boa, né? O povo é bom. O nosso comércio é bom, apesar de passa às vezes por alguma dificuldade, mas o nosso comércio, né, ele é único no sentido de... né, ele tem a sua característica de lojas em galerias, parece um shopping, né? O pessoal sempre fala, é um shopping de céu aberto. Então, a nossa cidade é uma cidade bonita, uma cidade, um clima agradável, né? A gente tem muitas faculdades, é uma cidade que eu vejo que a gente pode avançar muito. A gente tem muito a contribuir. A cidade tem muito a oferecer e é trabalhar para isso. Então, eu queria que você falasse para aquela Câmara ali, para os seus eleitores, né? O que eles podem esperar desses 4 anos do André Mariano aqui na casa. Bom, primeiramente quero aqui agradecer, né, a cada um que mais uma vez
né, depositou esse voto de confiança, espera de mim um trabalho focado em algumas questões que nós da comunidade evangélica nós sabemos muito bem, é uma responsabilidade muito grande, mas acima de tudo eu estou aqui para somar, né? Somar para que a gente possa, para que a nossa cidade possa ter um bom desenvolvimento, para que a gente possa crescer e que realmente possa ter uma cidade, né, que o nosso povo merece. A gente precisa de dar atenção à nossa cidade e somar força juntamente com o executivo. A gente espera isso, mas vai depender muito do que, né, de como nós iremos caminhar ao longo desses 4 anos. Então, em uma entrega, né? Estou deixando muita coisa da minha vida e eu sei que é uma responsabilidade muito grande. Eu preciso me entregar para esses 4 anos. Não penso talvez numa próxima reeleição, não estou focado nisso. Então, eu estou focado realmente em poder fazer um trabalho para que, acima de tudo, Deus possa ser glorificado com isso, sabe? Que a gente possa, de uma maneira ou outra, influenciar, ser parceiro e ser um abençoador nesse lugar. Esse é o meu propósito. Sucesso, viu, André? No seu ótimo. mandato, estamos aqui, né? Precisar na TV, Exatamente. né, Renato? Sucesso. Tá bom, obrigado. Esse foi o JF Entrevista com o vereador André Mariano. Estamos realizando a série Vereadoras e Vereadores Eleitos para o Mandato 2025-2028. Eu espero você no próximo programa. Até lá!